Somos estudantes do curso de Licenciatura em Química UFMA e hoje iremos apresentar para vocês um pouco sobre as florestas dos cocais e manguezais. As florestas dos cocais ela é uma região ecológica e encontrada principalmente no nordeste do Brasil, que são nas áreas do Maranhão, Piauí e Tocantins. Estas áreas são caracterizadas pelas suas palmeiras, que são o babaçu, o buriti e a canaúba, que são importantes tanto ecológicas quanto econômicas. A floresta dos cocais serve de transmissão em florestas, amazônias e caatingas seminárias, apresentando uma diversidade de florestas e fauna. História de ocupação humana na região. Historicamente, essa área era habitada por diversos indígenas antes da chegada dos europeus. Esses indígenas viviam de maneiras sustentáveis, utilizando os materiais dessa área para fazer medicamentos, se alimentar, moradia e etc. Com a colonização dessa região, os portugueses passaram a explorar as florestas dos cocais, em busca de resinas, do óleo e principalmente da palmeira, que é ricamente para fazer materiais. No começo, eles procuravam mais cana-de-açúcar e aí passaram a criar gado e depois foi extraindo da paisagem e acabou atrapalhando a riqueza dessa linda paisagem que é as florestas dos cocais. Como falamos da riqueza dessas palmeiras, iremos falar um pouco sobre os tipos dessas palmeiras. Como foi citado, temos o babaçu, o buriti e a canaúba. Bom, iremos falar um pouco sobre o babaçu, que é uma das plantas mais principais da região das florestas dos cocais. Uma das plantas mais predominantes da região, o babaçu é conhecido por seus multiusos, desde a extração dos óleos de suas sementes até a utilização das folhas para cobertas de ambientes rurais. Bom, o babaçu ele é bastante conhecido aqui na região do Maranhão, pelo fato da sua utilização do óleo utilizado das suas amêndoas, que podem ser... vocês devem estar se perguntando como retira o óleo dessas amêndoas. Vocês podem colher elas abaixo do pé do coco do babaçu e depois quebrar o fruto e secar e depois levar ao fogo. Rapidamente vai tirar o óleo que é utilizado em comida, creme de cabelo, creme de pele e tudo mais. Outra planta ricamente conhecida aqui no Maranhão é a palmeira do buriti. Ela é encontrada em áreas alagadas e tem grandes importâncias ecológicas e econômicas. Seus frutos são consumidos localmente e seu óleo é utilizado na culinária e na cosmética. Tem grandes características com o coco babaçu, que também pode ser utilizado na culinária e na cosmética. Acredito que uma das coisas mais conhecidas da palmeira do buriti é o doce do buriti, que é bastante famoso nessa região. Bom, outra palmeira que também é conhecida sobre a floresta dos cocais é a canaúba, também conhecida como árvore da vida. A canaúba é famosa por sua cera, que é extraída das folhas e possui ampla aplicação industrial. Vocês devem estar se perguntando como é retirada essa cera das folhas da canaúba. As folhas da canaúba são cortadas da palmeira, as folhas são cortadas, são secadas no sol para facilitar a extração da cera. 3 exemplos dos animais que vivem na floresta dos cocais: o macaco prego, o tamanduá-bandeira e a onça pintada. O macaco prego ele é principalmente conhecido pela sua inteligência e habilidade em utilizar ferramentas. O tamanduá-bandeira, ele é um mamífero que se alimenta principalmente de formigas e cupins. E a onça pintada, o maior felino das Américas, embora sua presença seja um pouco menos visível pela falta que está tendo muito desmatamento com elas. Bom, irei falar um pouco também sobre a influência do clima na floresta dos cocais. Estação chuvosa e seca. O ciclo da chuva e seca afeta a disponibilidade da água, influenciando a flora e a fauna da região. Durante a estação chuvosa, a abundância de água promove o crescimento de planta e atividade de animais. Então, significa que nesse período chuvoso, irá aumentar mais plantas, irá aumentar mais palmeiras e irá aumentar mais animais também. Na estação seca, muitas plantas perdem folhas para conservar as águas, e alguns animais podem migrar ou reduzir suas atividades. Então, nesse período da seca, vai diminuir o crescimento de plantas e aumentar a produção de animais. A temperatura dessa região geralmente varia entre 25 graus e 32 graus, com poucas variações sazonais. A temperatura alta e unida relativa do ar influencia a evaporação. Então,
A temperatura alta, ela influencia a evaporação daqueles materiais que estão ali. Bom, eu irei falar um pouco para vocês também sobre os desafios e oportunidades para o futuro das florestas dos cocais. Bom, os desafios: desmatamentos e degradação ambiental. A floresta dos cocais, localizada entre as biomas da Amazônia e da Caatinga, enfrenta desmatamento devido à exposição agrícola e pecuária. Então, a floresta dos cocais ela sofre muito desmatamento, porque, como foi citado no começo, as pessoas procuram muitos materiais ricos dessa região, como o óleo, as amêndoas das árvores, as folhas, e isso acaba fazendo um desmatamento muito grande. Mudança climática. A alteração do clima pode impactar a biodiversidade e o recurso hídrico da região. Então, a mudança climática ela é muito variável aqui nessa região da Floresta dos Cocais. Ela pode acabar atrapalhando e impactando na produção desses materiais por conta do clima. Falta de infraestrutura. A infraestrutura inadequada pode dificultar o desenvolvimento sustentável e implementação de novas tecnologias. Desigualdade social. A pobreza é o fato de acesso aos recursos e dificuldades. Bom, a dificuldade social nessa região é muito grande, porque muitas pessoas passam a viver utilizando aqueles materiais que são ricamente valiosos e eles não sabem o real valor daqueles materiais retirados naquela região. A origem da Mata dos Cocais. Tem alguns estudos que indicam que sua origem pode não ter sido natural. Um estudo de 2013, realizado por Santos Filho, Almeida Júnior e Soares, tentaram solucionar essa questão. Eles fizeram um levantamento de pesquisas bem antigas, realizadas ali na região, para tentar chegar a um consenso de como foi essa origem da Zona dos Cocais. Dentre os autores estudados, alguns, já em 1943, indicavam que ali a vegetação poderia ser uma vegetação secundária, ou seja, alguma vegetação que já foi muito alterada e se regenerou. Oriundo da devastação da floresta amazônica nessa região, principalmente aqui no Maranhão, que foi devastada para uso agrícola, pois eles encontravam grandes adensamentos, principalmente em áreas que eram antigas fazendas. E como a prática antes era colocar fogo para destruir a floresta, abriam-se grandes áreas e, com isso, as sementes dos babaçus, das palmeiras, elas eram beneficiadas com o uso do fogo, assim germinando muito mais rápido que as outras, evitando ali uma competição e se instalando mais rapidamente. Um padrão bem similar é encontrado em Buritizais, no estado do Piauí, que faz parte da Mata dos Cocais, indicando também que foi uma área bem antropizada, bem modificada e hoje se encontra com essas espécies de palmeiras. Podendo supor, então, que essa grande concentração de palmeiras nessa região hoje seja reflexo de um intensivo processo de degradação das florestas originais, com diversos fins, tanto para pastagens quanto para agricultura. Concluindo que, nessa região então entre a Amazônia, Cerrado e a Caatinga, foi bem explorado pelas fazendas bem antigamente. As espécies que conseguiram voltar e se instalar ali foram essas palmeiras, provocando a origem da Mata dos Cocais, que fica nessa região aqui, criando assim um ecossistema novo. Vocês conhecem coco babaçu, muito encontrado na região norte e nordeste do Brasil, onde sua principal produção se encontra no sul do Maranhão. Sua palmeira pode chegar até 20 metros de altura. No seu interior possui várias amêndoas, chegando de 2 a 5 amêndoas por coco. Dá pra você ter noção, tem até uma competição de quebradeiras de coco desse fruto aqui. O ingrediente mais extraído é o seu óleo vegetal, onde desde a indústria de cosméticos até a indústria alimentícia é utilizado muito. Vamos experimentar aqui agora em primeira mão para vocês. Levemente adocicado, um pouquinho bastante seco, dá para sentir muito o óleo dele. Magnífico. E você, já experimentou o coco babaçu? Manguezais. Os manguezais, eles são ecossistemas únicos, localizados nas regiões costeiras tropicais e subtropicais,
Eles abrigam uma biodiversidade rica e desempenham um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas marinhos. O que são manguezais? Primeiro, floresta costeira. Os mangues, eles são florestas costeiras adaptadas a ambiente de água salobra, que é onde a água doce se mistura com a água do mar e fica com a água salobre. Segundo, espécies adaptadas. A espécie adaptada, ela abriga uma diversidade de espécies de vegetais e animais que se adaptaram a esse ambiente único, como as árvores de mangues e os caranguejos. Terceiro, proteção costeira. A proteção costeira, ela atua como uma barreira natural, protegendo as áreas costeiras contra as inundações, as erosões e tempestades. Importância ecológica dos manguezais. A biodiversidade, ela é uma importância ecológica dos manguezais, assim como o berçário marinho e a filtragem de nutrientes. A biodiversidade, ela abriga uma ampla variedade de espécies de plantas e animais, muito deles endêmicos e em risco de extinção. Berçário marinho. O berçário marinho, ele serve como um berçário e abrigos para inúmeras espécies de peixes, crustáceos e molúsculos fundamentais para a cadeia alimentar marinha. A filtragem de nutriente, ele atua como um filtro natural, capturando os sedimentos e nutrientes que escoam dos rios, protegendo os ecossistemas marinhos adjacentes. Distribuição geográfica dos manguezais. Primeiro, trópicos. Os manguezais, eles são encontrados principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, em países como o Brasil, a Indonésia, a Austrália e a Índia. Segundo, áreas costeiras. Os mangues, eles se desenvolvem em áreas costeiras protegidas, como baía, estuários, lacunas, onde a água doce se mistura com a água salgada e vira uma água salobra. Terceiro, latitude específica. A distribuição geográfica dos manguezais está limitada entre as latitudes 30 graus norte e 30 graus sul devido à sua sensibilidade à temperatura. As latitudes 30 graus norte e 30 graus sul refere-se à localização geográfica. Então, podemos dizer que os manguezais ele desempenham um papel ecológico crucial. Eles fornecem habitats e proteção para uma grande variedade de espécies de plantas e animais, ajudando a manter a biodiversidade costeira. Os manguezais possuem característica única que os distingue de outros ecossistemas costeiros. Algumas das características mais marcantes dos manguezais incluem a raiz aérea, a adaptação à salinidade, a sustentação na lama. As raízes aéreas. As árvores de mangues, elas possuem raízes aéreas conhecidas como plematosfórios, que emerge da lama e auxilia na obtenção do oxigênio. A adaptação à salinidade é a folha das árvores de mangues que possui mecanismo especial para excretar o excesso de sal, permitindo sua sobrevivência em ambientes salobros. A sustentação à lama são as árvores de mangues que tem a raiz com estrutura chamada de raiz de sustentação, que ajuda a fixar no solo lamacento. As ameaças no mangues são a poluição, a sobrepesca, o desmatamento, a mudança climática. Quem é mais culpado pelas essas ameaças são os seres humanos, menos a mudança de clima, né, que é coisa da natureza, mas a poluição são o reduzir de indústrias agrícolas que contamina a água e o solo, prejudicando a saúde da biodiversidade dos manguezais. A sobrepesca é a captura excessiva de peixe
nos manguezais, desequilibrando as cadeias alimentares locais e ameaçando a população pesqueira. O desmatamento é a conversão de área dos manguezais para as atividades como agricultura, urbanização, resulta a perda de habitat e na redução dos serviços ambientais prestando pelos manguezais. As mudanças climáticas são o aumento do nível do mar, os eventos climáticos extremos e que colocam em risco a sobrevivência dos manguezais, afetando sua capacidade e a se adaptar às condições ambientais em mudanças. A conservação e a preservação dos mangues são a educação ambiental, as áreas protegidas, a reflorestamento, a educação ambiental é conscientizar a população sobre a importância dos manguezais, a necessidade de sua conservação. As áreas protegidas é criar e fortalecer unidades de conservação para proteger os ecossistemas de manguezal. O reflorestamento é implementar alguns projetos de reflorestamento para recuperar a área de manguezais degradadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão e a perspectiva futuras. Que os manguezais são um ecossistema essencial para a manutenção da vida marinha e a proteção da região. Apesar dos manguezais possível proteger e restaurar esse ambiente único, garantindo sua preservação para geração futura. Porque se a gente preservar eles, futuramente, com a implantação de medida da conversão educacional ambiental, o reflorestamento cria de áreas protegidas, desenvolvimento de política pública, adequando possível garantir a sustentabilidade dos manguezais e a continuidade dos benefícios que proporciona para o meio ambiente e as comunidades locais. Por que os manguezais são tão importantes? Os manguezais são ambientes de transição entre a zona costeira e a zona terrestre. Eles são caracterizados por essas raízes aéreas, que são raízes que saem da terra, e eles são completamente dominados pelas marés. Eles têm uma importância gigante para o ecossistema marinho, porque aqui milhares de espécies vêm para se reproduzir, e também boa parte das espécies exploradas economicamente pelos humanos dependem do manguezal. Não só isso, o manguezal está recheado de matéria orgânica, então ele influencia muito no ciclo de carbono do oceano, que influencia diretamente na regulação do clima. E falando em regulação do clima, os manguezais são muito importantes no combate dos efeitos das mudanças climáticas, porque eles funcionam como barreiras físicas, não deixando que ondas muito grandes ou ciclones, eventos extremos, afetem tanto as comunidades locais e as comunidades costeiras. Fiji é um lugar extremamente vulnerável às mudanças climáticas e ao aumento do nível do mar, então aqui eles são especialmente muito importantes, tão importantes que o governo de Fiji está replantando manguezais nas ilhas mais vulneráveis para proteger as comunidades. Então não só esse trabalho é super importante, como também é lindo demais ver um mangue todo saudável e todo replantado. Os manguezais são ecossistemas únicos que se estendem ao longo das regiões costeiras. São habitats ricos em biodiversidades e essenciais para a sustentabilidade da vida marinha e terrestre. Nesses manguezais, uma variedade de vida prospera. Os manguezais têm muitos animais, como peixes e caranguejos. Eles vivem nas raízes das árvores e se protegem lá.
Os caranguejos ajudam a fazer o solo ficar saudável. Eles cavam buracos que ajudam outras plantas a crescerem. A vida nos manguezais é um ciclo. As árvores produzem sementes que crescem na lama, os animais se alimentam dos restos e ajudam a manter o equilíbrio. Além do seu valor ecológico, os manguezais são cruciais para as comunidades humanas. Os pescadores dependem dos recursos desses ecossistemas para sua sobrevivência. Os manguezais atuam como uma barreira naturais contra tempestades e inundações. Proteger os manguezais é essencial. São preciosos para a vida na Terra e requerem nossa atenção e cuidado contínuos para garantir sua preservação e sua sustentabilidade.